Oi, este é o Conexão. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança de Estado de São Paulo, a cada 5 dias há um caso de injúria racial em instituições de ensino público. Mesmo com tantos casos e a existência da Lei 10.639, 40% das escolas públicas não abordam o racismo no currículo, segundo pesquisa do INEP, que também informa que 40% dessas escolas não falam sobre desigualdade social e 52% não tratam a diversidade religiosa. E tem mais. Uma pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais mostrou que 49,2% dos estudantes não gostariam de ter um colega de classe LGBTI+. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 coloca entre os princípios da educação o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. O Plano Nacional de Educação de 2014 reforça a necessidade de promover a diversidade e erradicar todas as formas de discriminação. Como fazer isto? Nós vamos perguntar para Elisa Larkin, que é diretora do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, e para o Vitor Fernandes, que é professor. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Eu gostaria de começar perguntando sobre a própria lei, né? A Lei 10.639, que trata da necessidade e obrigatoriedade de falar sobre as culturas de matriz africana, as questões religiosas também. O que vocês lá no IPAfro percebem, Elisa? Essa lei pegou, pelo menos em algumas regiões do Brasil, ou ainda não? Eu acho que pegou no sentido de a consciência de alguns professores e algumas escolas quererem levar esse assunto à frente. O que não pegou é a institucionalização desse assunto dentro de um currículo consistente. Nós temos iniciativas nessas 60% das escolas que abordam esse assunto. Provavelmente a grande maioria falam no dia 13 de maio e no dia 20 de novembro. E devemos lembrar também que tem a Lei 11.645 de 2008, que vem complementar a Lei 10.639. E os dois assuntos precisam ser abordados. E os dois também englobam a questão das relações étnico-raciais. Então, me parece que a lei pegou na consciência, sobretudo, daqueles professores que têm alguma ligação com o movimento histórico que propôs e fez com que essa lei viesse a vigorar, que é o movimento social afro-brasileiro negro. E aí a gente está falando de uma lei, pelo menos a 10.639, que é de 2003, a gente está em 2019. Exato. Você acha que está numa velocidade adequada? Não, de forma nenhuma. Me parece que há uma grande tendência de que a escola, nessas datas, traga, sobretudo, atividades lúdicas, né? Capoeira, culinária, esse tipo de referência, que é ótimo, mas essas referências precisam ser fundamentadas em uma história muito mais cheia de conteúdos e que vai muito além do período da escravização dos povos africanos nas Américas. Porque se a gente não pensar quem é esse africano que chegou a ser escravizado aqui, a gente não vai superar os preconceitos que já vêm com a criança pequenininha para a escola, né? Aquela coisa de macaco, etc e tal. É baseado nessa ideia de um povo, dos povos africanos como incapazes de criar conhecimento, tecnologia, cultura, o mesmo que acontece com os povos indígenas. E aí, Vitor, quando a gente fala sobre a questão da diversidade, algo que é tão importante a gente falar no Brasil, diante de tantos crimes direcionados e feitos contra a população LGBTI, enquanto professor de sociologia, né, que é onde você tem trabalhado atualmente, é um pouco mais natural falar sobre esses assuntos de diversidade ou também é preciso puxar esse fio? Não é algo só natural, não. É algo que faz parte do currículo, né, das ciências sociais. É um tema clássico, né, da antropologia, particularmente, as discussões de gênero. Você tem antropólogas como Margaret Mead que discutiram isso nos anos 40, né? Simone de Beauvoir, filósofa, que discutiu essa questão nos anos 50, 60, enfim. Então, faz parte do currículo das ciências sociais. A gente não precisa forçar a barra para discutir esses temas, não. Isso ocorre, primeiro, porque está no currículo, é um tema clássico das ciências sociais, e outra, os alunos estão discutindo e falando disso a todo momento, né? A filósofa Viviane Moselle, numa palestra que ela deu falando que
olha, querem proibir os adolescentes de falarem de sexo nas escolas, só que eles falam disso a todo momento. Adolescentes falam de gênero e sexualidade o tempo inteiro. Então, nada mais adequado do que o professor que estudou e está qualificado e capacitado para fazer essa discussão, qualificar essa discussão. Ele não vai trazer essa discussão como se ele estivesse inventando, uma pauta, né? Forçando alguma coisa que não está ali, né? Ao contrário do que alguns querem fazer crer, como se a gente estivesse forçando uma barra para discutir gênero nas escolas. Eu, inclusive, tenho... Mas deixa eu só te interromper nesse ponto, porque tem a ver com o que você acabou de falar. Você percebe um certo temor dos professores em falar sobre isso quando o assunto chega? Sim, então, nos últimos anos, eu sou professor há 10 anos e há 10 anos eu lido com isso, né, de sociologia. Eu, particularmente, sempre tratei com isso e tenho dado uma atenção maior nos últimos anos. Mas eu percebo que nos últimos anos, nos últimos particularmente 2 anos, tem tido um medo maior em discutir esses assuntos, porque você tem um movimento contrário a essa discussão na sociedade que é muito forte também, em grupos conservadores que se opõem à discussão de gênero na escola. Inventaram o termo, que não é um conceito, é um termo, ideologia de gênero, que é um termo completamente inadequado, não é oriundo da academia, ele é oriundo de grupos religiosos que não estudam, que não conhecem o assunto. E que não é reconhecido pelas nossas instituições de educação. Né? Não tem nenhum estudioso das ciências sociais. Né? Essa não está na escola, não tá é verdade. Não existe, não é oriundo de ninguém da academia, é um termo totalmente inadequado que, na verdade, tenta desqualificar, porque quando você fala em ideologia de gênero, você está colocando como se a gente quisesse impor uma ideia, uma doutrinação, uma visão de mundo, que, na verdade, os alunos estão discutindo isso a todo momento. Eu gosto de dar como exemplo algumas situações de sala de aula em que, por exemplo, quando eu coloco os temas no quadro, por exemplo, para os alunos escolherem os seminários que eles vão fazer, e eu deixo os alunos escolherem, né? O tema de gênero é sempre o mais disputado. Ou o mais disputado ou um dos mais disputados. No primeiro ano, quando a gente discute antropologia, para discutir as questões de gênero é o mais disputado. Quando no terceiro ano está discutindo os movimentos sociais, e a gente discute vários movimentos, entre os quais o movimento feminista é o movimento mais escolhido, mais disputado. Na última aula agora, semana passada, retrasada, que os alunos apresentaram sobre feminismo, eu tinha estipulado, olha, um tempo de aula para isso, mas não deu. Eu tive que deixar mais um tempo para eles apresentarem o seminário, que aliás foi brilhante, para que no outro tempo de aula a gente pudesse fazer discussões, porque eram muitas discussões, então os alunos anseiam por discutir isso. Mas só gostaria de saber isso, você percebe um certo temor dos professores? Então, sim, tem tido esse temor, porque já teve casos de professores demitidos porque discutiram isso em sala de aula, em escolas privadas, e... Logicamente, você está vendo o seu colega que foi demitido por ter feito essa discussão, porque às vezes o pai do aluno é muito conservador e tal, e aí esse professor tem medo de lidar com essas questões. Alguns estão evitando de lidar com esses temas, não só a questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão racial também, porque eles consideram que qualquer coisa é uma doutrinação. Então, alguns professores estão, infelizmente, evitando de tratar esses temas, o que é um completo absurdo. Os professores não só podem, como devem lidar com esses temas. A legislação permite, não só permite, ela estimula a gente a tratar. Não só na sociologia, a gente falou de Constituição e a gente falou da lei de bases, né? Assim, tá lá, tá previsto que isso aconteça. Queria até trazer para essa conversa mais uma pessoa, que é o André Machado. Ele é psicólogo e também professor da Universidade Estadual do Amazonas. Olá, professor André, o senhor me ouve bem? Olá, ouço sim, boa tarde. Muito obrigada por participar com a gente. Eu queria trazê-lo justamente para essa parte da nossa conversa, né? A gente sabe de alguns familiares, né? Alguns parentes de alunos que se incomodam quando essas conversas são feitas em sala de aula. E aí, como que você daria, né, um conselho aí para os educadores e educadoras para lidar com essa situação, dessa oposição que pode vir das famílias dos estudantes? Então, a minha fala ela vai em torno de coadunar um pouco o que o professor havia falado, e aí a gente deve conscientizar essa família que, na verdade, a escola ela é um espaço onde a gente está falando o tempo inteiro de sexualidade. Embora tente um aparente silêncio, né, na verdade é um lugar onde se fala o tempo inteiro. Então, a gente mostrar o espaço da sala de aula, a forma como as mesas estão organizadas, a instituição inteira ela se organiza em torno da sexualidade. Desde como tem, no caso de escolas de tempo integral, a questão da vigilância na forma como e o recolhimento dos sonos, de um lado separam meninas, de um lado separam meninas. Então, o tempo inteiro há uma maneira, né, prolixa de se falar silenciosamente dessa sexualidade. E os adolescentes, eu falo na questão da instituição escola, professores e pais,
mas os adolescentes, os próprios alunos estão explodindo falando de sexualidade, né? E aí até que ponto a gente vai ficar negando, invisibilizando isso e aí não possibilitando que professores que passem por uma formação, que estão em formação continuada, possam estar trazendo essa discussão para que, na verdade, sejam os aliados influentes para que essas crianças consigam, e esses adolescentes, ter uma sexualidade pautada nos direitos humanos, no respeito à diferença, no respeito à tolerância. André, o que você acha? Toda vez que esse assunto surgir, já que vocês estão falando aqui pra gente, né, que é uma realidade da sala de aula, o professor, ele tem que, como a gente fala no jornalismo, tem que pegar a deixa e utilizar isso para, justamente como o professor Vitor falou aqui, para tornar essa conversa de uma qualificação melhor? Eu acredito que sim, mas esse professor, infelizmente, a gente está vivendo um contexto político onde tem se propagado um pânico moral em torno dessa discussão, né? E o professor muitas vezes fica de mãos atadas e não sabendo como reagir. Então, a gente pode instrumentalizar, às vezes o caminho da judicialização ele é muito controverso, mas às vezes ele pode ajudar. Por exemplo, usando a Lei Maria da Penha, está lá institucionalizado, instituído, que eu posso discutir sexualidade e gênero dentro da escola, né? E que eu não estou fazendo nenhum tipo de crime, nenhum tipo de ideologização, que é o que tem se pregado. E aí o professor, a formação pedagógica, ela é às vezes bem burocrática, né? E aí usar esses artifícios, dizer, não, a Lei Maria da Penha, por exemplo, me permite estar discutindo essa pauta, né? Porque hoje, com esse movimento, entre aspas, contra a ideologia de gênero, ele tem dado medo em alguns professores em estar levando essa temática para a sala de aula. E às vezes travado até, né? Tem travado aí a operação mesmo dos professores, né? Eu queria até trazer um exemplo, Vitor, que você teve um texto seu, acabou viralizando. Inclusive, foi o texto que fez a gente conhecer você, a sua história. E aí tinha uma pergunta, né, que os alunos faziam, que era, professor, o senhor é gay? E é isso, né? E aí acabou virando um texto. O interessante desse texto para mim foi que você elencou todos os motivos que faziam esses alunos pensarem que você é ou não gay. E entre esses motivos, eu queria até ler alguns aqui. Homem que é homem pega aluna, não rejeita a mulher. Homem que é homem não coloca a mão na cintura. Homem que é homem fala das mulheres que pega, prova que é homem através de fotos com mulheres. E assim, só alguns dos exemplos. E a gente vê muito machismo aqui também, né? Sim, isso retrata, né, através da sala de aula, você tem um espelho ali da sociedade, um espelho da educação que eles tiveram, né, dos pais deles. Eu também fiquei abismado, né, mas... Isso aconteceu em que ano? Isso foi em 2016, faz exatos 3 anos, mas só, né? não mudou muita coisa, infelizmente. Eu já tinha ouvido essa pergunta algumas vezes, né, eu fiquei curioso, o que leva ela a fazer essa pergunta, né? Bom, eu sou hétero, mas não quis falar isso prontamente para ela, porque eu quis fazer essa discussão. Para fazer essa discussão, eu acho que o que levou você a fazer essa pergunta, né? Primeiro, ela não quis responder com medo de uma reação agressiva minha, de levar para a diretoria, de punir, né? Mas se eu fizesse isso também, eu já estaria mostrando para ela que a não heterossexualidade é algo recriminável, né? Então eu tratei com toda a naturalidade. Fui anotando no quadro e fui discutindo ponto a ponto os motivos dele, né? E depois fui colocando os pressupostos que foram esses aí. E depois, enfim, publiquei isso nas redes sociais e foi difundido por vários jornais e revistas. E o resultado dessa conversa foi, assim, agradável? Você acha que foi bacana ter tido essa conversa com base no que eles mesmos trouxeram para você? Olha, eu acho que foi extremamente produtivo, porque os alunos já discutem isso, só que discutem de uma forma micro no ambiente deles, sem trazer para discussão. E né? na idade deles também. Na idade deles, né? Isso é normal. Então é normal que ele entenda que, por exemplo, a forma que eu estou sentado aqui de perna cruzada é uma forma talvez homossexual na concepção de mundo deles. Então foi a oportunidade de fazer essa discussão, e quando você é confrontado com as suas próprias ideias, quando alguém te devolve a pergunta para você, por que te levou a fazer essa pergunta? Quando você diz que o motivo da sua suspeição é porque eu não fiquei com uma aluna, então você entende que o homem que é homem deveria ficar com todas as mulheres que se oferecesse para ele, inclusive a aluna e tal. Isso é até pedofilia, né? Tipo assim, tem vários crimes envolvidos, é muito...
assim, você vê que precisa se conversar, muito, né, sobre essas você questões. percebe, aliás, eu coloquei isso no texto, né? Parece 1940, mas não, é pleno século XXI, né? Que a gente está fazendo esse tipo de discussão embrionária, quer dizer, parece que a gente está, às vezes, na Arábia Saudita, no Irã, onde que essas discussões são, enfim, absurdas. Eu acho que foi extremamente positivo uma adesão, uma participação enorme dos alunos. Eles saíram da sala discutindo o assunto, eu encontrei eles no pátio depois discutindo o assunto. Quer dizer, e é um dos métodos que a gente usa para avaliar se a aula foi interessante ou não, né? Se eles discutem fora da sala de aula. E a discussão foi enorme, então acho que foi extremamente saudável e positivo esse debate. E aí, Elisa, voltando aí à história das questões raciais que a gente começou a falar, acho que se conversa um pouco com a questão da diversidade, no sentido de que algumas pessoas ainda evitam falar sobre, né? O que você percebe de feedback dos professores? Os professores, qual que é o motivo de não falar sobre esse assunto? Vocês conseguem, lá na IPEAFRO, ter uma ideia? Eu acho que existe inclusive um livro de referência sobre o assunto de Eliane Cavalheiro, que se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. O silêncio é o que reina sobre a questão racial. Hoje, talvez menos, mas o silêncio ainda reina no sentido de se aprofundar alguma discussão. A discussão continua extremamente superficial. Então, eu fico pensando que, possivelmente, se a gente pudesse ter uma discussão na sala de aula aberta como essa, né, sobre o porquê que a pessoa chama o outro de macaco. O que está atrás dessa questão já seria uma maneira perfeita de introduzir a ideia de que é muito pelo contrário. O povo africano é quem traz para o mundo, para a civilização humana, a tecnologia. A África é o primeiro grande palco das maiores revoluções tecnológicas se nós sairmos dessa janela histórica dos 500 anos da escravização dos povos africanos nas Américas. Então, muitas vezes as pessoas acham que aquilo ali é uma coisa que não diz respeito à realidade do aluno, mas se a gente puder pensar o porquê desse epiteto de macaco, né, já nos leva a uma série de coisas. E também nos leva ao insulto racial, que na verdade é um pedaço muito pequeno do que é o racismo. O racismo é muito mais do que o insulto racial. O racismo é aquele sistema que faz com que os alunos já estão divididos inconscientemente, né, dentro de um espaço escolar e dentro do espaço da sociedade. E os caminhos estão quase definidos. Então, se a gente não tiver instrumentos, ferramentas específicas para trazer essas pessoas negras para os diferentes espaços da sociedade, os empregos, as empresas, as universidades. E aí é que vem a questão das políticas como cotas. Nós temos uma cota de 100% para os brancos durante muito tempo e temos outras cotas que favoreceram diversos segmentos da elite brasileira durante muito tempo. Então, a cota para o negro não é uma coisa assim da pessoa ocupar seu lugar ou querer entrar na fila antes de você. É uma maneira de você trazer essa pessoa para um espaço que ele não poderia, dentro dos mecanismos normais da sociedade, poder ingressar. E ainda faz isso com muita dificuldade. Dizer que a pessoa que entra por um programa de cotas não se esforça, não tem mérito, é uma das maiores injustiças que existe quando a gente vê. Desculpe me meter, eu entrei na UERJ... Não, você pode se meter, você vê, você está convidado para falar. Eu entrei na UERJ no ano de 2003, eu sou cotista de escola pública, né, eu faço questão de dizer isso. E o estudo da UERJ, eu respondi esse estudo quando a gente se forma, a UERJ manda um questionário pra gente, a gente responde perguntando onde você trabalha, se você fez pós-graduação, se você escreveu artigos e tal.
Enfim, eu e muitos outros colegas cotistas, negros e brancos de escola pública, como é o meu caso, tivemos um sucesso, e os estudos mostram isso, as cotas são um sucesso. Exato. O rendimento médio do aluno cotista é igual ou superior ao do aluno não cotista. A taxa de evasão do cotista é menor. Então, assim, a cota é um sucesso enquanto política pública. E é preciso dar essa oportunidade, né? Eu quero voltar lá com o professor André. Professor, diante de tudo que a gente está mostrando aqui, o que o senhor recomenda, né? Como que a gente conscientiza professoras e professores que ainda não tratam desses assuntos com seus alunos, sobre a importância do papel dessas pessoas para falar sobre a diversidade e sobre as questões raciais? Então, aqui no Amazonas, né, em Manaus, a gente tem tido uma experiência de trabalho de grupos formativos, onde a gente tem trabalhado com esses professores e tem trazido relatos, narrativas de estudantes, para falar um pouco da experiência dessa escola que não teve e desse aluno que ele não pôde ser. E aí a gente começa a discutir o acesso e permanência desses alunos dentro do contexto escolar, quando essa escola é um lugar de exclusão social. E a partir dessas narrativas, que muitas vezes são narrativas de dor, narrativas de sofrimento, ou narrativas de táticas e estratégias de sobrevivência dentro desse espaço, que seria um espaço de acolhimento para todos, é um lugar onde a gente consegue estar produzindo algum tipo de conscientização na formação desses professores. Então, a gente tem trabalhado com as narrativas, com as vivências e com as experiências desses alunos, trazido para esse professor ouvir, para esse professor escutar, uma tentativa de tentar ver se esse professor consegue ter empatia, se colocar no lugar desse aluno. Muito legal. É legal que você respondeu já compartilhando uma boa prática, né? A questão da formação continuada. Na sua opinião, Vitor, como é que a gente conscientiza esses professores que ainda não entenderam? A gente sabe que é minoria, né? A maioria dos professores tem empatia saindo dos poros, né? Mas se a gente coloca só no âmbito da empatia, a gente diminui a necessidade de ter uma política pública para poder formar esses professores para isso. Vou citar meu exemplo, por exemplo. Eu tive muito pouco estudo sobre a questão negra brasileira na universidade. Isso é um erro grosseiro da universidade. Como é que pode um professor que depois vai lidar na escola pública ou privada com uma população, uma sala de aula que às vezes 70% de alunos negros, sem a devida qualificação para lidar com esse assunto? Para a gente poder lidar bem com a questão da sexualidade, a gente tem que ter uma formação específica para isso. E as universidades, os cursos de licenciatura, infelizmente, não estão ainda adequados para isso, né? A gente teve nos últimos anos algumas tentativas de política pública de formar os professores melhor nesse sentido, mas ainda é muito incipiente, é muito fraco frente à necessidade, né? São 2 milhões de professores no Brasil. Que precisam dessa formação. Precisam de formação. E na sua opinião, Elisa, como que a gente conscientiza? Já ouvimos aqui que a formação continuada, o pessoal concorda com a formação continuada. Sem dúvida, e o IPEAFRO tem tentado, né, com eventos como o nosso Fórum Educação Afirmativa Sankofa, dar oportunidades para aprofundar essa discussão. Tem um espaço no site, né, até para pegar umas informações, né? Sim, exato. Agora mesmo em outubro vai ter no dia do professor um grande evento no Cefet. Existe um mestrado, né, sobre relações étnico-raciais e história e cultura africana e afro-brasileira no Cefet. Então, assim, há vários recursos disponíveis, mas a mim me parece que a grande questão é você conseguir ir além do público diretamente interessado. Em geral, quem está se formando são os professores e as professoras negras, militantes, já ativistas do movimento negro, por uma conscientização delas mesmas. Então, o difícil é trazer isso para o conjunto, né, da escola. E aí, me parece que a convivência é uma coisa muito importante. Quando a gente fala da questão de diversidade racial, religiosa, por exemplo, né? Inclusive, quando a gente fala da ideia de história e cultura de matriz africana, muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma questão só de religião. E não é. É muito mais do que religião. Mas, por outro lado, se a gente consegue superar a hostilidade que vem com as ideologias rígidas de fora e estabelece um diálogo. Quando as pessoas se conhecem, quando essas quantas porcentos que não querem conhecer um colega LGBT, quando a pessoa
convive, a maioria das vezes a barreira vai ser... É uma boa, né? Gerar esses espaços de convivência, né? A gente está chegando ao final do programa, eu quero agradecer ao professor que falou com a gente lá do Amazonas, professor André, muito obrigada, viu? Volte sempre à Conexão. Que agradeço. Grande abraço. A vocês também que estão aqui no Rio, mais pertinho, muito obrigada também por virem, por dividirem a sua experiência, dividirem os conhecimentos que vocês no IPAFRO já têm. Muito obrigada, viu? A gente quer até deixar aqui para você o IPAFRO, é o ipafro.org.br, onde você pode ter bastante informação, trocar ideia enquanto professor e professora também tem um espaço legal lá, viu? Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org, viu? E fica com a gente nesses 15 dias especiais para os professores, que tem muita coisa legal por aí. Nenhum sem professor e hashtag Dia do Professor. Um beijo e até a próxima!